precisa muito de defesa, de representatividade, de participação. Obrigada de coração. Pô, eu que agradeço a tua participação. Bom, a Bianca é jornalista da Rede Globo, em Recife. Ela é pernambucana, mas mora em Olinda, não no Recife. É formada em jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco, trabalhou em rádio, em jornal impresso, em assessorias de imprensa, mas a maior parte da trajetória da Bianca vem sendo em televisão, né? Onde ela começou nos anos 90 e está na Globo desde setembro de 2000, né? Com uma presença forte nos telejornais locais e nos telejornais nacionais, né? Ao longo desses anos, ela recebeu vários prêmios e homenagens, principalmente por seus trabalhos com foco na defesa dos direitos humanos. Entre outros prêmios, em 2006, ela recebeu o da Ordem dos Advogados do Brasil, um prêmio de direitos humanos. A Bianca está fazendo uma pós-graduação em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global na PUC do Rio Grande do Sul e uma pós-graduação em Tecnologia, Inovação e Inteligência no Caesar School em Recife, em Pernambuco. Muito legal isso, viu, Bianca? Está sendo bem... Não podemos parar. Não, a gente está sempre moendo a cabeça, porque a cabeça que enferruja é ruim para o jornalismo e para a vida. Então, falando nisso, eu queria uma reflexão tua inicial, antes de a gente passar para analisar algumas reportagens tuas, sobre como é que você vê o jornalismo, né? Assim, na sua opinião, qual é a essência do jornalismo? O que é essencial, imprescindível nesse nosso ofício? Como é que você pensa esse nosso ofício? Eu acho que imprescindível é a busca da verdade. A verdade é uma coisa muito difícil, né, de você alcançar. Porque não é uma verdade, são muitas verdades. Verdade para quem? E o jornalismo, ele busca isso. Ele busca, por meio dos depoimentos, da reportagem, que é tão rica, que é tão importante, construir essa verdade. Mais que isso, explicar para as pessoas. Foi sempre isso que, assim, Marcelo, me atraiu em jornalismo. A possibilidade de pegar uma história muito complicada, ou com muitas consequências, e uma coisa que vem lá de trás, e destrinchar isso para que as pessoas compreendam como a gente chegou aonde a gente chegou. Por que a gente está vivendo isso? Eu gosto muito da explicação, e eu acho que o jornalismo, ele tem essa função da busca da verdade e a função de tentar explicar para as pessoas o que a gente está vivendo. Então, mas aí o que te levou? Que você pensa o jornalismo com essa busca da verdade. Agora, o que te levou? Você ali na ginásio, não sei, adolescência, quando é que você decide ser jornalista? Como é que é isso? O gosto de contar história. História. Sempre gostei de contar história. E eu gostava muito, assim, eu fazia isso com as aulas. Eu via aquilo que estava sendo dado em sala de aula e eu gostava muito de fazer grupo de estudo e contar para as pessoas o que aquela aula tinha sido. E aí depois eu percebi que eu gostava de contar. E gostava de contar, e gostava de ouvir. Eu gosto muito de ouvir. Para onde eu vou, Marcelo, aonde eu chego, eu converso com todo mundo. Pergunto qualquer coisa. Eu puxo conversa. E aí, puxando conversa, a gente ouve muita coisa, né? Jornalismo é isso. Você entra no avião, senta na cadeira, já puxa a conversa com o cara do lado. Oxe, pelo amor de Deus, não gosto nem de sentir sono, porque eu gosto de conversar. Muito legal. Muito bom. E aí, por que você decide agora, então, fazer pós-graduação? E duas? Então, eu sempre gostei de estudar, eu nunca parei de estudar. Para mim é uma necessidade, mantém a cabeça da gente moendo, né? Eu acho isso muito importante. Direitos humanos, eu já tinha feito vários cursos nessa área de direitos humanos, eu precisava focar e fazer uma coisa mais profunda, e aí eu vi essa pós, ela é super abrangente, com professores incríveis, aí eu disse, poxa, é o lugar para onde eu quero ir no momento, é tentar encontrar mais embasamento teórico para aquilo que eu faço no meu dia a dia. Essa militância, por que não dizer, sim, militância em direitos jornalística, humanos. E direitos humanos. Militância jornalística em direitos humanos, exatamente. E a coisa da tecnologia, porque é uma pegada, né, que a gente precisa hoje. A gente vê o que está acontecendo em todas as áreas de jornalismo.
Uhum. De televisão. Olha o que está acontecendo com a gente aqui agora. A gente tá conversando, eu estou falando aqui no Recife, numa salinha fechada, e tem gente me ouvindo em qualquer lugar, aonde a pessoa esteja, para onde a pessoa tenha ido, e a coisa da tecnologia e também da inovação. E da inovação, né? Quer dizer, as mudanças nos modelos de negócio que nós assistimos ao longo dos anos, né? Nós, jornalistas, né? A indústria mudou completamente, a forma de se financiar mudou, ou vem mudando bastante, né? Então, são duas... a nossa profissão, né, Marcelo? Impactou muito. Não, muito legal. Você escolheu algo que tem uma parte de conteúdo ali, né? Isso que você falou, de direitos humanos, e uma parte do próprio ambiente nosso, né? De como que a gente vai... Então, vamos conversar um pouco sobre esse teu trabalho na televisão. Eu fiquei muito impressionado, e vários colegas jornalistas também me disseram isso, com o teu desempenho diante das câmaras, quando você entrevistou o secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, né, Pedro Eurico, né, de Barros e Silva, né, logo depois da ação da PM em Recife, na primeira manifestação contra o governo Bolsonaro. Só para lembrar as pessoas, quer dizer, as manifestações contra o governo Bolsonaro no sábado, dia 29, elas foram, no 29 de maio, né, elas foram pacíficas em todas as cidades, sem conflito nenhum com polícias militares, exceto em Recife, né? Lá os policiais militares reprimiram o protesto com violência, bombas de gás, balas de borracha, acho que também teve spray, pimenta, né? Teve todo aquele arsenal de contenção de manifestações que saem do controle, e que não foi o caso do Recife, né? Bom, e naquilo ali, naquela ação da polícia desmedida, 2 pessoas foram atingidas nos olhos, perderam parte da visão, né? Então, e isso tudo ocorreu, o Brasil inteiro assistiu, né? Porque teve bastante gravação. Isso ocorreu tudo num sábado, dia 29, e na segunda, dia 31, bem cedo, a Bianca entrevistou ao vivo o secretário de Justiça e Direitos Humanos, o Pedro Eurico, né? Isso. Entrevistou logo cedo, né? Então, nós vamos ver parte dessa reportagem, né, que a Globo News mostrou. É uma reportagem longa, então nós editamos para a gente poder conversar aqui, senão ficaria muito longo. Quer dizer, nós mantivemos todas as perguntas e intervenções da Bianca, cortamos um pouco das respostas do secretário, embora mantendo a mensagem principal dele. Não alterou a mensagem principal, que foi a de que o governo de Pernambuco não deu as ordens para os PMs agirem daquela maneira, que o governo de Pernambuco não concordava com o que tinha acontecido e que o governo de Pernambuco estava tomando todas as providências cabíveis naquele momento. Essa foi a essência da resposta dele. Então vamos assistir esse primeiro vídeo. Oi, Júlia, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Essas 2 pessoas sofreram danos irreparáveis, né, na visão. Sem falar o dano que a gente viu para todo mundo que estava protestando pacificamente. Eu já vou direto perguntar para o secretário de Justiça e Direitos Humanos, aproveitando até de que trata a pasta do senhor, secretário de Justiça e Direitos Humanos. Veja, no Brasil inteiro, em várias cidades, esse protesto aconteceu. Somente aqui a gente viu aquelas cenas horríveis, inesquecíveis, desastrosas. Primeira pergunta que eu queria que o senhor respondesse para a gente, por favor. Quem deu aquela ordem? Porque era pacífico, não há nenhuma imagem que mostre que houve agressão por parte de quem estava pacificamente protestando. De repente, o que se viu foi uma violência sem medida e sem controle. Bom dia. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, o governador Paulo Câmara e o secretário de Defesa Social, durante 3 horas que durou a manifestação, de mais de 2 quilômetros, acompanharam a manifestação e estava tudo absolutamente sob controle, inclusive as pessoas fazendo a passeata com distanciamento. Quero reconhecer. Segundo, o episódio aconteceu depois da passeata já ter percorrido todo o caminho principal, que era a Avenida Conde da Boa Vista, no centro da cidade, chegando na ponte do Arte Coelho, o local onde aconteceu o incidente. Evidentemente que tudo isso está sendo apurado.
A ordem, não houve nenhuma ordem do governo de Pernambuco para aquela reação violenta. Secretário, há câmeras, inclusive no sábado, todo o comando da PM estava num local onde tem câmera em todo canto. A ação, essa pancadaria, durou muito tempo, durou mais de meia hora. Vocês não viram pelas câmeras, ninguém avisou para vocês, não deu para impedir aquilo. E aí eu fico me perguntando, se alguém mandou, então tem uma PM dentro da PM, tem uma polícia militar que desrespeita a ordem maior. O que está acontecendo? Está todo mundo sem entender e todo mundo assustado. Primeiro eu quero deixar bem claro que o governador tomou todas as medidas iniciais. Afastamento, providências com relação à saúde e logo mais vou receber inclusive as famílias. Nós não vamos comungar com a violência, com a arbitrariedade. A banalização do mal não existe em Pernambuco. Secretário, Júlia e Guedes, Otávio Guedes, querem participar dessa conversa. O senhor fala que não houve nenhuma autorização por parte do governo do Estado, então isso deixa a gente, né, Júlia e Otávio, ainda mais preocupado. Não houve autorização, também não houve como impedir que eles fizessem. Quem é que está mandando? É muito confuso isso, né, gente? Bom, então, Bianca, fala um pouco sobre essa entrevista, né? Sobre como é que você prepara um momento como esse. Você foi muito ali segura, né? É só experiência, tem tempo de estrada, tem preparação. Como é que você... Fala um pouco para a gente sobre Assim, Marcelo, primeiro, aquela entrevista ela não tinha sido marcada para falar sobre isso. Isso é uma coisa interessante. A gente estava iniciando uma quarentena mais rigorosa por conta da Covid, e aquela entrevista, como ele é secretário de Justiça e Direitos Humanos, não é só Direitos Humanos, é Justiça e o PROCON é ligado à secretaria. E o PROCON que fiscaliza o que estava fechado, o que estava funcionando, de forma que essa entrevista, ela, em tese, seria sobre isso. Mas é evidente que não, impossível não transformar aquela entrevista no que ela foi. Ela precisava ser aquilo que ela tinha que ser, aquilo para o que a gente existe. Então, eu acompanhei, no fim de semana, o que aconteceu, acompanhei com muita preocupação, muito consternada, como todo mundo foi. Eu vi pelas redes sociais, porque, óbvio, que as redes sociais também estavam mostrando o protesto ao vivo. Então, uma coisa muito bonita, muito organizada, muito pacífica, de fato, e que, de uma hora, começou a ser reprimida de uma forma violenta. Então, assim, como eu acompanhei muito, e acompanhei também o dia seguinte, o domingo, eu passei o fim de semana extremamente incomodada com tudo que tinha acontecido. E aí vem muito aquilo, né, Marcelo, que do meu incômodo mesmo, eu acho que a gente não consegue fazer como jornalista o que a gente não faz na vida pessoal, sabe? Eu não consigo dissociar a pessoa. Por exemplo, eu não me conformo com uma resposta que não me responde. Entende? Por exemplo, eu pergunto uma coisa para você, e aí você me responde pela metade, ou você usa uma estratégia de me dizer uma outra coisa, que não é o que eu estou perguntando. Eu vou preparada, evidentemente, para que essa conversa, ela de fato obtenha resposta, porque senão não faz sentido de eu estar ali com você, se você vai me enrolar, e não vai me dizer. Aí, eu acho que é muito importante que a gente seja contundente e educado, sabe? Eu acho que a educação... acho que você teve as duas coisas, a educação e... É fundamental. E contundência. Mas eu perguntei um pouco isso também, viu? Porque não é comum, né? Quer dizer, até porque no vídeo, em geral seria generalizar demais, né? Mas é muito comum uma contenção, né? Por ser televisão, né? Por ser ao vivo, né? Então, muitas vezes o repórter fica contido, né? Não, é exatamente isso. Qual é o limite de ser incisivo, de insistir e ultrapassar o limite da educação, né? Que é um pouco ali de personalidade, mas também um pouco de experiência e de preparo, né?
Eu acho que tem, assim, parte do meu trabalho é ao vivo, eu passo uma parte grande do meu dia e da jornada de trabalho ao vivo, então tem também essa pegada do vivo que para mim é uma extensão de mim. Eu não fico assim achando que... Ao contrário, eu acho que eu me solto muito quando eu estou ao vivo. E tem uma coisa assim, Marcelo, que eu acho que serve para todo mundo, né? Quem é, você sabe disso muito bem, jornalistas que estão acompanhando essa conversa da gente, sabe, estudantes, logo vão entender isso. É preciso sempre saber do que a gente está falando. Isso. Eu acho que quando a gente... Porque a preparação não é aquela coisa do... Eu passei dessa fase do, eita, é uma coisa... vou entrevistar um secretário, eu não fico assim, nervosa, tu tá entendendo? É uma coisa que já flui com naturalidade. Então, para mim, o que é essa preparação? É eu, de fato, pensar, fazer um mapa mental do que se trata aquilo. Peraí, era uma manifestação pacífica, de repente, do nada, foi repreendida de uma forma violenta por uma polícia que deveria, no país todo, não estou falando daqui, no mundo todo, que deveria ser uma polícia de prevenção, deveria ser uma polícia de diálogo. Por que ele não aconteceu? Aí você vai organizando mentalmente na sua cabeça isso, de quem eu preciso cobrar isso? Quem errou? E se eu ouvir a resposta de que aquela ordem não partiu de lá? Claro, eu preciso perguntar, então, por que não impediu? Então, são coisas que a gente vai amadurecendo primeiro na cabeça, depois a gente leva para o ar, eu acho que... E aí, cada um leva de um jeito, né, Marcelo? Não, eu acho que cada um leva de um jeito, mas isso que você está chamando de preparação, de conhecimento do que você vai tratar, é imprescindível, porque ele ali, ao falar, se você fosse um repórter ou inexperiente ou que não se preparou, poderia se satisfazer logo com a primeira... Ou poderia fazer uma primeira pergunta um pouco insossa, né? E aí, secretário, o que aconteceu? Como é que foi isso? Né? Uma coisa meio insossa que levaria a ele uma resposta também mais insossa, né? Ou mais formal, e de você, do repórter, engolir, né? E nós estamos assistindo isso às vezes, né? Quer dizer, não, porque é muito difícil, né? Você ter essa... você pegou também um entrevistado educado também, né? Já peguei alguns que não eram. Exatamente. Não, depois nós vamos ver alguns outros casos que não são. Mas a gente está vivendo isso no dia a dia nosso, né? Os repórteres da linha de frente estão vivendo esse enfrentamento, né? De uma maneira dizendo mal educada, né? Agressiva, né? E que exige, de fato, você ter alguma cancha, alguma experiência e estar preparado para isso. A mim me passou um pouco isso. Você conhece bem o funcionamento da máquina estadual, né? Você coloca logo o secretário no lugar dele, né? Olha, na tua responsabilidade, né? Olha, vejo que secretaria é a sua, né? E vai colocando a questão para o nível de responsabilidade, né? Que era o que importava ali, né? O nome da secretaria, se você perceber assim, Marcelo, Direitos Humanos é o nome da secretaria. E claro que, se eu te disser assim, eu imaginava que ele ia dizer, não, eu absolutamente não imaginava que ele ia dizer, mas eu imaginava que ele pudesse dizer aquilo que se diz sempre. Não, a gente vai apurar, a gente vai investigar, a gente vai saber o que aconteceu e a gente vai responsabilizar quem precisa ser responsabilizado. Mas isso é o de sempre. A população não precisa de um jornalista ali para dizer somente isso, sabe? Então, aí a tua conclusão diz assim, ir para frente. Então, há um descontrole. Quem manda nesse Estado? Tem uma polícia dentro da polícia? Tem uma polícia dentro da polícia? Quem é que manda aqui? Foi mais ou menos... Deixou ele numa situação mais difícil. Nós vamos ver agora 2 outros momentos em que a Bianca faz entrevistas importantes também, com essa segurança, e são 2 casos também interessantes, porque são atuais. Eles dizem respeito à epidemia, 2 entrevistas que ela faz que tem a ver com o Covid-19. Né? Na primeira, ela entrevista o Reginaldo Valença, que
que é o presidente da Associação de Pais e Alunos de Escolas Públicas e Particulares do Recife. É um vídeo de agosto do ano passado. E a Bianca, bom, vocês vão ver, ela é novamente incisiva, aí questionando posições negacionistas do entrevistado, né? Vamos ver esse, depois em seguida a gente vai ver um outro também, depois a gente comenta os dois. É muito relativo esse isolamento. Primeiro, a discussão é se a pandemia, o isolamento foi uma medida correta, que não tem base científica também, se o problema é científico, né? Então, eu acho que esse risco não tem. Agora, se o senhor me permite fazer só acrescentar uma coisa, a história do isolamento, na verdade, há sim uma indicação científica. A Organização Mundial de Saúde, no mundo inteiro, defendeu o isolamento, inclusive países que não tinham feito esse isolamento, depois retrocederam e fizeram, por entenderem que não fazer o distanciamento provocou mais contaminação e mais mortes. Curto também, editado por a gente. Ônibus. Contaminação pelo tempo que você permanece. As pessoas ficam pouco tempo no ônibus. Isso é imponderável. As pessoas passam muito tempo, tem engarrafamento, ônibus lotado. Isso é imponderável, não dá pra gente dizer isso. Não pode haver aglomeração. Bianca, em qualquer lugar do mundo tem aglomeração em veículos. A gente vai continuar falando sobre isso em outros momentos, tá? Porque a gente segue dizendo que não é para ter. Se não é para aglomerar, não é para aglomerar em canto nenhum. Além da tua condessa, você está bem preparada em relação a como enfrentar esse tipo de questionamento, né? Que também está sendo muito comum para jornalistas no dia a dia, né? Tanto em relação ao pai de aluno, o presidente da associação, né? Quando ele questiona, inclusive, a Organização Mundial da Saúde, né? E o secretário, que acaba ficando algo indefensável, né, que é a questão de aglomeração em ônibus, que é uma contradição que vem desde o início da epidemia, né? E a gente não conseguiu, nenhuma prefeitura, quer dizer, pelo menos não posso dizer que nenhuma, mas, em geral, elas enfrentaram várias questões, mas não enfrentaram a questão do transporte,
né? Isso. Então, como é que... Fala um pouco sobre esses dois casos e sobre essa questão da epidemia, da pandemia, dessa cobertura. Na verdade, assim, Marcelo, a história do presidente da Associação de Pais, para mim, foi uma surpresa. Eu não imaginava nunca que eu ia ouvir aquele argumento. Era um momento de aulas suspensas e havia uma discussão sobre se era o momento de retornar aos poucos ou se não era o momento. Então, estava se discutindo isso tanto nas escolas particulares quanto nas escolas públicas. E a gente queria provocar o debate. E aí eu não imaginava nunca que eu ia ouvir aquilo. De fato, foi uma surpresa. E uma surpresa, sabe aquela coisa que também você, na hora, você tem que rapidamente decidir o que você vai fazer. Uhum. Se você vai deixar aquela pessoa propagar uma informação falsa na maior rede de televisão do país, uma das maiores do mundo, vai deixar aquilo acontecer ali, ou a gente vai rebater aquilo. Eu acho que a minha função... Lembra no começo da nossa conversa que eu te disse que eu acho que a gente tem que explicar as coisas para as pessoas. A gente está aqui para isso. Explicar as coisas para as pessoas. Tentar ser formador de opinião de um jeito importante. Não dava, Marcelo, para ouvir ele dizendo que não era exatamente aquilo, que a OMS não tinha autoridade para falar daquilo. E, enfim, tudo ali era absolutamente absurdo de ouvir. E eu precisava dizer isso, claro, na hora a gente tem que se controlar muito, né, Marcelo? Muito, porque na hora, o que você sente, quando eu vi o que estava acontecendo, eu digo, meu Deus, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso. E aí, na hora, você tem que pegar aquilo que tem no teu HD mental, você vem lendo e preparando, porque jornalismo, você sabe disso, é um preparo de dia a dia, né? São os conteúdos que você vai arregimentando para a sua cabeça no seu dia. E aí você tem que juntar isso tudo e colocar de um jeito que você seja forte, porque você vê no vídeo que ele tenta me rebater, ele rebate. Não, ele está Ele tá convencido. Demais do que estava dizendo, como estão muitas dessas pessoas que defendem isso. Cloroquina e tudo isso. E a não vacina, e o não distanciamento. Essas pessoas estão absolutamente convencidas do que estão falando. Só que, assim, na boa, Marcelo, eu também estou absolutamente convencida do que eu estou falando. E eu acho que eu estou do lado certo. Então, aquela coisa de você saber de que lado você está, e nesse caso é o lado da informação. É o lado da ciência, é o lado que eu acho que a gente tem que estar o tempo inteiro. Então, assim, eu tentei rebater, ele continuou atacando, eu digo, cara, eu vou me manter aqui, do lado daquilo que é correto. E vou me segurar. E a gente foi, sabe, até o final. Olha só, o vídeo da aglomeração com o Pedro Henrique saiu ruim, foi mal. Ela vai passar outra vez. Tá. Nós vamos passar outra vez. Tá Bom? Passando, certo? Ônibus. Justiça não consegue, Ministério Público do Trabalho não consegue, governo não consegue. Que danada é isso? Quem é que vai mandar as empresas de ônibus não deixarem aglomerar? Quem vai mandar? Era a pergunta que eu queria que o senhor me respondesse objetivamente. Quem tem que mandar é o consórcio Grande Recife. Mas é preciso deixar bem claro uma questão. O ônibus, por estranho que pareça, o ônibus não é o maior causador, não é um vetor importante da contaminação. Por quê? Porque você tem o contágio, a contaminação, pelo tempo que você permanece. As pessoas ficam pouco tempo no ônibus. Isso é imponderável. As pessoas passam muito tempo, tem engarrafamento, ônibus lotado. Isso é imponderável, não dá pra gente dizer isso. Não pode haver aglomeração. Bianca, em qualquer lugar do mundo tem aglomeração em veículos. A gente vai continuar falando sobre isso em outros momentos, tá? Porque a gente segue dizendo que não é para ter. Se não é para aglomerar, não é para aglomerar em canto nenhum. Então, nós passamos outra vez o vídeo e fica claro ali que a tentativa dele
até um pouco tímida, né, do secretário, né, em relação aos ônibus, né, a tentativa dele de justificar o injustificável, né. Ali passa até um pouco a impressão de que ele é pressionado, né, de alguma maneira por fazer parte do governo, enfim, tanto faz, né. O ponto é que ele tenta justificar algo que está na cara de todo mundo, que foi um dos pontos que contribuiu para a disseminação de contaminação de Covid, de expansão da Covid, que foram os transportes públicos, né? E, principalmente nas grandes cidades, né? Aquilo lá, Marcelo, aquela história lá do transporte público, isso tem muito a ver também com aquilo que eu te falei, que me trouxe para o jornalismo, né? A história de ouvir as pessoas. Uhum. Eu perco, e nem de que perco, mas eu uso um tempo precioso do meu dia lendo as mensagens que eu recebo nas redes sociais, no Instagram, tanta coisa. Então, assim, eu acho que de 10 coisas que chegam, 8 falam de ônibus. Ônibus e metrô. Então, assim, é aquilo de você abrir o ouvido e a cabeça para o que as pessoas estão vivendo. E aí, eu também tento me colocar no lugar dele, sabe? Ou de quem estivesse ali. Uhum. Tá? Não é ele, qualquer pessoa. E se eu fosse aquela pessoa? Cara, bom, é um questionamento que eu venho fazendo desde o início também. Uhum. Ó, o Ministério Público já colocou termo de ajustamento de conduta para a empresa de ônibus. Uhum. Eu também perguntei isso. Gente, quem é que manda nos ônibus aqui? Uhum. Termo de ajustamento de conduta, eles não respeitam. Tem punição, não acontece nada. Nada acontece. Quem é que vai fazer alguma coisa? Então, ali, o que é que eu acho que também me fez me posicionar? Ele precisava, ainda que ele não consiga resolver, o que ele não pode é tentar negar o inegável. Claro. Como você disse, não dá para dizer que não está acontecendo, que as pessoas não passam. A gente passa um tempo maior dentro do ônibus para ir e voltar do que passa em compromisso. Não, já tem esse passivo, né, na área de transporte público no país, né, de você estar sempre cheio, não chegar na hora, não passar na hora, levar um tempão, né, e agora com a epidemia, agora não, há um ano e tanto com a epidemia, passou a ser um foco, né, de disseminação muito forte. Isso. Olha só, vamos mudar um pouco ali, sair da nossa Bianca ali, contundente com nossos entrevistados, e um pouco mais ali de Nordeste, né? Vamos mostrar um vídeo agora, que é uma reportagem especial que ela fez em julho de 2019, na cidade de São Joaquim do Monte. É Agreste? Aquilo, na verdade, São Joaquim do Monte é Mata Agreste, assim, é aquilo lá. A gente foi para lá, que tinha um programa aqui, que era o programa da Globo Inverno. Então, a gente mostrava algumas opções que reuniam religiosidade, atração turística, história. Um pouco longa, mas então eu selecionei um trecho, né, exatamente que trata da religiosidade popular, embora tivesse tratado de outros temas, né? Vamos assistir a 1 minuto e meio esse vídeo, e aí depois a gente comenta esse pedaço. São Joaquim do Monte tem uma relação muito estreita com Frei Damião. Ele construiu um santuário a 1 quilômetro do centro para demonstrar uma fé imensa. De madrugada você vê gente subindo para rezar. No último dia do mês tem missa às 6 da manhã. O chapéu de palha é um símbolo desse povo romeiro. Uma das caminhadas que eu estava fazendo, o carro passou por cima dos meus joelhos, que era justamente o carro que ele tinha, que no ruge-ruge a moça me empurrou sem querer. E na hora, quando eu fiquei sem andar, eu só fiz chamar. Frei Damião, ele só fez levantar a mão e fazer assim. Levante-se, e até hoje eu estou aqui. Eu subi para o cruzeiro, cheguei lá, adoeci, me deitei nos pés da estátua, dormi 1h30 e quando me levantei não sabia para onde ia da doença. Em que estátua? Lá em cima? Sim. Acordou boa? Acordei boinha da Silva e fui de pé para casa. São Joaquim do Monte é um berço tradicional de romaria dedicada a Frei Damião. Ele veio aqui em muitas missões e mesmo 22 anos depois da morte, os fiéis, os devotos seguem nessa caminhada, que é uma caminhada de fé, né? De muita fé, porque nós que somos devotos de Frei Damião,
Para nós, ele não morreu, ele continua vivo no nosso meio. Foi um missionário que chegava em São Joaquim rindo e saía chorando. Ele chorando e todos os noiomeiros chorando na despedida do Frei Damião. Bom, então, embora você tenha tratado de vários aspectos nessa reportagem, né, inclusive a parte toda de esporte na cidade, turismo e tudo, eu puxei um pouco mais essa questão da religiosidade, porque eu acho que ainda é um ponto muito forte quando a gente pensa, quer dizer, a religiosidade popular, né, essa fé popular, né, e no caso católica, né, o que ainda é muito forte, né, no interior e no Nordeste, né. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que é fazer jornalismo no Nordeste hoje, né? Como é que, quer dizer, fora dessa, você vive muito mais a questão da cidade, né? Mas tem esse mundo todo do interior e para quem gosta de história, então, né, é um mundão ali, né, do sertão, agreste e tudo mais. Como é que você vê essa coisa do jornalismo no Nordeste? A gente tem ido muito, sabe, para o interior, por conta da pandemia também. Toda semana eu vou pelo menos para uma cidade do interior. A gente pega ainda mais cedo, madrugada mesmo, sai aqui de noite para poder, madrugada, para poder chegar e fazer o jornal ao vivo desses locais, que é uma tentativa também de fazer com que o Estado se sinta representado e não só a região metropolitana. Acho que é um desafio do país inteiro. É fazer com que o interior também se veja no noticiário, sabe? Se veja como igualmente importante. A coisa da religiosidade que você mostrou aí, interessante isso. A gente tem uma ligação aqui muito grande com isso. E eu já cobri inúmeras vezes, fiz reportagens sobre festas religiosas aqui, né? Aqui a gente tem uma relação muito carinhosa com o santo. Tem Nossa Senhora da Conceição, que não é padroeira, mas que tem um lugar muito especial no coração do pernambucano, do recifense. Eu chamo de Cessa. Às vezes, Nossa Senhora da Conceição para mim é Cessa. E aí, agora em julho, tem a festa da padroeira do Recife, que é a Nossa Senhora do Carmo, que eu chamo de Carminha. Aí eu vivo dizendo, tem Carminha essa semana, e eu já vou, e as pessoas já comentam assim, Bianca, você não estava aqui ano passado? Aí a gente tem que explicar, desculpa, eu estava de folga, minha amiga, no ano passado não fui eu, mas estou aqui. E assim, eu gosto muito de cobrir isso, de mostrar a religiosidade das pessoas, porque essa é a linguagem das pessoas também, a gente se comunica de muitas formas, né, Marcelo? Inclusive por meio da religião. E a gente tem isso aqui muito forte, é muito bonito mostrar isso. É isso que você mostrou aí na reportagem, essa devoção que a gente tem aqui a Frei Damião, e essa romaria que existe nessa cidade, é uma coisa belíssima. Eu me emociono profundamente de ver. Aliás, eu acho que, para mim, eu gosto muito do meu estado, sabe? A gente aqui, pernambucano, é muito orgulhoso do estado da gente. A gente chama Pernambuco meu país. De Pernambuco para o mundo, né? Do Recife para o mundo. A gente chama de Pernambuco meu país. E, assim, eu acho que é muito importante que a gente goste daquilo que a gente... Agora, você acha que esse Nordeste, ele aparece nacionalmente? Ele está tendo espaço na cobertura? Não estou me falando só de TV Globo, falando do jornalismo em geral, né? Ele está presente, esse Nordeste que você gosta, esse Nordeste que você conhece, ele está presente no país? Não? Bem menos do que eu gostaria, Marcelo, bem menos. Quem me conhece, está assistindo a essa nossa conversa, sabe disso. Eu sou uma defensora de que a gente deveria aparecer mais em tudo, e aí eu não estou falando só da televisão, nem da TV Globo, eu estou falando de maneira geral. E a gente devia... Eu não acho que o Nordeste, claro, já melhorou, tá? Mas teve um tempo... Eu estou nessa estrada há 25 anos, então, assim, há mais de 25 anos, se a gente for olhar tudo. E aí, eu não me conformava de ver que a gente só aparecia quando era uma coisa meio folclórica, sabe?
E eu digo, peraí, era São João, Carnaval? Eu dizia, não, a gente não é só São João e Carnaval. Quando acontece, por exemplo, um problema, quando tem uma greve, por exemplo, da Previdência há muito tempo, e aí volta a greve, os nossos trabalhadores aqui, eles ficam na fila e enfrentam a mesma coisa que se enfrenta no Rio, São Paulo, em todo canto. Então, a gente não pode ser acionado somente para falar de folclore. O que a gente vive aqui é o que vocês vivem aí, é o que todo mundo vive. Então, mas isso já vem mudando. Eu acho que o Nordeste vem ganhando mais espaço no noticiário de maneira geral. Acho que precisa ganhar mais espaço. E acho que o jornalismo tem um papel muito grande nesse sentido, sabe? Da gente, quando a gente é acionado, a gente se mostrar e aparecer de forma contundente. Eu vejo o Nordeste como uma potência em todos os sentidos. Eu te falo isso com muito orgulho, de ser pernambucana e de ser nordestina. A gente acompanha de perto toda essa parte de potência cultural, né, e de potencial econômico, mas a gente sabe que está um período muito difícil. Né? A combinação de várias crises que estão afetando o país, né, e que no Nordeste pega mais do que em outros lugares, né, pela desigualdade e tudo mais. Né? Sim. E, quer dizer, eu não sei se você tem essa avaliação de que também essa pauta social, econômica e tudo mais deveria estar mais presente, né, de alguma maneira. Eu acho que deveria, sim, ela deveria olhar. Eu vejo a gente hoje aparecendo mais tratando de questões nacionais que passam por nós também, por nossa realidade. Acho que a gente precisa aparecer mais, não só na seca. Eu acho que todo mundo lembra que quando tem seca, a gente aparece muito. Aí os animais que morrem, os reservatórios que secam, o racionamento de água, a fome, a insegurança alimentar de maneira geral. Mas eu acho que a gente precisa aparecer mais, sabe, para o Brasil. Com isso que a gente tem de ferida, de vazio e de buraco, e com o que a gente tem de abundância. Eu acho que as duas coisas precisam ser mais mostradas. Mas, de fato, o jornalismo também está passando por essa dificuldade, né, Marcelo? A gente está vendo isso no país inteiro. A gente tem aqui os jornais, sobretudo o jornalismo impresso, tem sido reduzido drasticamente para a nossa tristeza, né? E o jornalismo de rádio também, de maneira geral, a coisa não está fácil. Muito necessário. Aí teve a crise grande do Jornal do Comércio, não foi? Na verdade, os jornais, de maneira geral, aqui estão passando por crise. O Jornal do Comércio agora está só digital. Ele não é mais impresso, e eu lamento, porque apesar de eu estar estudando tecnologia, eu sou daquela viciada no cheiro do jornal. Eu adoro o cheiro de jornal. E aí os jornais impressos aqui estão vivendo um momento de muita dificuldade. Muita dificuldade. Algo parecido, né? E ao mesmo tempo estão surgindo novas plataformas, né? Já nascendo com essa característica, né? E sabendo trabalhar melhor isso, né? É um período de fato de uma mudança grande no modelo nosso, nos modelos que tinham, né? Uma transição difícil. E esses meios que têm surgido, viu, Marcelo, eles muitas vezes pautam a grande mídia. Inúmeras vezes a gente faz pautas a partir daquilo que sai na rede social. Alguns de blogs, de perfis no Instagram, de páginas na internet. A gente vê e quando vê um negócio grandioso, pautas incríveis surgem da interface com esse pessoal, sabe? Não, o que é ótimo, né? Porque muito bom. Está tendo uma renovação também. Agora, é uma renovação que precisa ser, vamos dizer assim, profissionalizada, né? Porque os jornalistas, é uma profissão, né, o jornalismo. Né? Claro. Não é só uma militância, né? Ela é uma profissão, ou seja, que essas novas formas todas de fazer jornalismo, que elas consigam se sustentar profissionalmente, né? Ou seja, que os profissionais que estejam envolvidos recebam um tratamento profissional, né, para terem uma
né, uma vida digna, né, sob o ponto de vista, né, financeiro e tudo mais, né? Porque é uma profissão que nos exige permanentemente. Você está fazendo 2 pós-graduação, né? Isso. Não, sem dúvida, olha, aonde eu vou para falar sobre jornalismo, eu falo dessa luta que tem que ser diária contra a precarização do nosso trabalho. O achatamento dos nossos salários e tudo que tem acontecido. Não é uma luta fácil, não, e é uma coisa que eu sempre empresto minha voz para falar sobre isso. Quando eu estava dizendo das redes sociais, eu nem estava falando dos jornalistas, viu, Marcelo? Eu estava falando do jornalista que há em cada pessoa da sociedade. Porque a internet fez de nós jornalistas. Claro, claro. Então, eu nem estava falando deles agora, estava falando mas eles são uma realidade também. Também são. E que é uma realidade ainda não consolidada, né? Embora alguns desses meios estejam tendo uma sustentação mais profissional, né? Mas que vem também se multiplicando, né? Alguns voltados para algumas pautas específicas, né? Seja a questão da defesa do negro, seja a questão da mulher, né? Seja em relação ao acompanhamento da questão da violência, né? Mas então alguns estão muito focados em alguns aspectos do jornalismo, né? Mas eu acho que as 2 coisas estão contribuindo, né? Tanto essa participação que às vezes é um pouco desordenada, né, da rede, né, um pouco caótica, né, da rede, como esses novos meios digitais de jornalismo que estão contribuindo muito. Aproveitando então essa tua preocupação, para a gente encaminhar ali um pouco para esse nosso final, eu queria te perguntar um pouco isso. O que você sugere? Vamos pensar assim, em meninas, em moças que decidem, estão no Nordeste, decidem fazer jornalismo, né? Numa situação dessa, né, nesse momento em que você tem uma tentativa grande de desmoralização dessa imprensa profissional, da imprensa séria, né, por parte de governantes, em que você tem uma mudança grande no modelo de jornalismo que a gente estava acostumado, né, ao longo das últimas décadas, e que você tem essa precarização que você citou, né, no próprio mercado, né, e ao mesmo tempo você tem mais do que nunca uma necessidade grande de bons jornalistas. Né? Então, como é um momento difícil para entender isso. Então, o que você sugeriria? Tipo, meninas, moças te procurando, falando assim, Bianca, olha só, o que eu tenho? Eu quero ser jornalista, mas o que eu tenho que fazer? Primeiro, assim, eu deveria ser jornalista? Faz sentido ser jornalista? Pois é, eu recomendo isso para todo mundo. Eu acho que a nossa profissão, ela ganhou... Sabe pão? Massa de pão? Quanto mais você bate, mais ela incha? Eu vejo o jornalismo hoje assim. Quanto mais batem na gente, mais a gente cresce. E existe a precarização por um lado, mas existe um movimento de resistência que me orgulha muito. Existe um movimento de resistência importante que está acontecendo, e aí eu falo para mulheres e homens que querem entrar na profissão, várias pessoas me procuram querendo saber sobre isso. Eu vou muito à faculdade, eu adoro ouvir o que as pessoas na faculdade têm a dizer, e eu sempre, Marcelo, defendo a profissão. Defendo que as pessoas façam jornalismo se elas gostarem de ouvir pessoas e de contar histórias, e se elas gostarem do bom combate. Para mim, jornalismo é o bom combate. E, assim, de fato, vejo demais a gente como pão, massa de pão. Estão batendo, e não estão batendo leve, não. Está pesado. Tá pesado, as costas doem, os ombros doem, a gente dói. É horrível o que acontece às vezes, sabe? Está muito difícil. Mas eu percebo o movimento assim, empurram para baixo e a gente ressurge com força, a sociedade precisa da gente. Eu acho que a gente tem sido muito importante para destrinchar algumas questões, para desfazer um monte de besteira que está sendo dita, besteiras sendo ditas de forma intencional,
E, infelizmente, em algumas situações, besteiras sendo propagadas por quem não compreendeu ainda. E, às vezes, fala porque não entende. Então, eu acho que é um trabalho também, sabe, de não desistir, é de resiliência mesmo, de resistência, de dizer assim, eu vou continuar explicando, eu vou continuar dizendo, porque algumas pessoas estão ouvindo e cada vez mais pessoas ouvirão. E eu estou aqui para contar, sabe? E eu faço isso com o maior orgulho do mundo. Então, para mim, o que eu digo quando me perguntam assim, Marcelo, eu falo da minha paixão. Eu digo, olha, eu espero que a paixão que eu sinto, ela te inspire, porque sabe aquela coisa do namoro que não vira casamento nunca? Sei lá, eu tenho uma paixão por essa história do jornalismo, que é uma paixão de iniciante. Eu não consigo me sentir desmotivada, eu venho todos os dias sentindo o mesmo tesão. Acaba que eu percebo, e eu fico tão feliz, Marcelo, porque às vezes alguém manda mensagem dizendo assim, olha, eu faço jornalismo por sua causa. Eu gosto de imaginar que é porque eu amo tanto, que eu acho que eu acabo, meu amor acaba saindo de mim, sabe? Eu acho que o recado que eu dou é esse, é de não pensar em momento algum que a profissão da gente está em ocaso e está diminuindo. Ao contrário, a necessidade da nossa profissão está aumentando. Então, a gente tem que se preparar, a gente tem que somar conteúdo, saber o que dizer. Não tem nada que salve uma pessoa que não tem informação, Marcelo. Não existe o bom combate sem informação. Não existe entrevista contundente sem jornalista bem informado. Não existe jornalista bem informado que só lê notícia. Ele tem que estar aberto para o que está. A antena tem que estar ligada o tempo inteiro. Então, eu acho que, assim... eu espero que todo mundo que está assistindo a gente e não decidiu ainda, ou está fazendo curso morgado, desestimulado, saia daqui com um gás, filho da mãe, esse gás que eu estou passando aqui. Eu amo essa profissão. Então, gente, essa é a Bianca Carvalho, que fez um belíssimo final desse programa. Concordo com tudo que você falou, é isso mesmo, é paixão e ao mesmo tempo é intelectual, é raciocínio, tá presente. E muito legal, viu, Beca? Muito legal essa tua presença. E acho que a gente está precisando, de fato, de muitos jornalistas empenhados em ajudar a enfrentar esses momentos, a decifrar o que está acontecendo, né? Mais do que nunca, nós precisamos reforçar as nossas fileiras, né? Com bons jornalistas, né? Jornalistas bem preparados. E a Bianca está na linha de frente disso. Muito legal, Bianca. Marcelo, muito obrigada. Eu que te agradeço. Sobre isso, eu adoro falar da minha profissão. E para mim é um orgulho tão grande saber que eu conversei com vocês, que eu estou aqui num espaço da Abrage, e um espaço que nos representa, que fala por nós. Eu fico muito, muito feliz. Muito obrigada pela oportunidade. Não, eu que agradeço. Nós vamos parar agora, mas voltaremos com Jornalismo Essencial Diálogos em julho, provavelmente no dia 20 de julho, que é uma terça-feira também. Mas antes a gente divulga e tudo mais. Agradeço muito quem acompanhou, agradeço muito a Bianca e agradeço muito o Tiago, a Paula, a Bruna e a Heloísa, que nos ajudaram ali, nos deram apoio para colocar o nosso programa. Muito obrigado. Vamos junto. Um beijo. Beijão.